Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 3 de janeiro. Começamos então um novo ano meditando na palavra do Senhor e a gente voltamos então a meditar no livro de Apocalipse. E hoje eu gostaria de ler com vocês em Apocalipse capítulo 5 e verso 6. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres viventes e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a toda parte da terra. Nós meditamos no ano passado, no mês de dezembro, sobre a importância desses 7 chifres. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os 7 Espíritos de Deus. A gente já viu e vamos continuar vendo que 7 significa algo completo. Quando a gente fala que o cordeiro tem 7 chifres, é que ele tem todo o poder, porque chifre na Bíblia significa, e a gente leu na época, nós lemos vários textos do Antigo e do Novo Testamento. Então, chifre fala de poder, de força. Ele tem toda a força, ele tem todo o poder. E os olhos servem para ver. Ele tem 7 olhos, mas o próprio texto nos explica que os 7 olhos são, na verdade, os 7 Espíritos de Deus. 3 outras vezes o texto de Apocalipse vai nos falar dos 7 Espíritos de Deus. A primeira vez se encontra em Apocalipse capítulo 1, 4 e 5, bem no início do livro. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, daquele que era e daquele que virá, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis. Toda a glória seja dada àquele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. Então a gente percebe que esta revelação, esta carta é enviada às 7 igrejas da Ásia, da parte daquele que era, que é e que há de vir, que aqui seria o Pai, da parte dos 7 Espíritos de Deus e da parte do Cordeiro de Deus. Em outros textos de Apocalipse, o Cordeiro de Deus é aquele que é, que era e que há de vir. A gente já falou sobre isso. E aqui, então, a gente vê os 7 Espíritos de Deus. Estamos aqui diante da Trindade, do que nós chamamos de Trindade, embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, no Novo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão enviando estas cartas aqui, ou esta carta, às 7 igrejas da Ásia. A gente está diante de algo muito clássico no Novo Testamento, porque Paulo também vai enviar saudações da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente sabe que a mensagem do Evangelho é uma mensagem trinitária. Aqui em Apocalipse não é diferente, só a única diferença é que em Apocalipse o texto utiliza, então, símbolos para falar da mesma coisa que os outros evangelistas, que os outros escritores do Novo Testamento falam. A fórmula aqui é diferente, mas estamos diante da mesma realidade. Ou seja, esta mensagem é enviada da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma coisa a gente encontra aqui, então, em Apocalipse 3:1. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A gente sabe o que são as 7, a gente já viu o que são as 7 estrelas e agora a gente está vendo o que são os 7 Espíritos. A outra vez, antes do capítulo 5, em que os 7 Espíritos aparecem, está no capítulo 4, verso 5. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus aqui, então, estão sendo comparados então, à lâmpada, à luz do Espírito Santo. Mas o mais interessante, tudo é interessante, o que é muito interessante é que esses 7 espíritos aparecem pela primeira vez no livro de Isaías, quando Isaías fala, então, do Messias. Em Isaías capítulo 11, ele vai, então, falar do tronco, do broto que sai do tronco de Jessé, que foi o pai do Davi. Ou seja, o tronco sai da família de Davi. E ele diz no verso 2 de Isaías capítulo 11, o Espírito do Senhor está sobre ele,
espírito de sabedoria, espírito de discernimento, espírito de conselho, espírito de poder, espírito de conhecimento e espírito do temor do Senhor. Se você conta, você vai encontrar aqui 7 espíritos de Deus. São as 7 qualidades do Espírito de Deus. Ele está dizendo que o Espírito é o Espírito do Senhor, de sabedoria, de conselho, de poder, de conhecimento, de temor. Como 7, então, é a plenitude, o que o texto de Apocalipse está dizendo é que aquele que está enviando a carta, o Cordeiro de Deus, ele tem os 7 Espíritos de Deus. E esse Espírito de Deus foi enviado sobre toda a terra. No dia de Pentecostes, o Espírito de Deus veio e habitou e morou no coração de todas as pessoas que estavam naquele local orando. E em seguida, depois daquele dia, esse Espírito habita no coração de todos aqueles que são nascidos do alto. Importantíssimo. Jesus, ele havia prometido no livro de João, no capítulo 16 e também no capítulo 14, que ele enviaria o Consolador, no capítulo 16, que ele enviaria o Espírito Santo e que ele viria para ficar conosco. O Espírito Santo está em nós. E, segundo Paulo, é o Espírito Santo que, na verdade, marca o cristão. É o Espírito Santo que é o selo de Deus na vida do cristão, da pessoa. É por isso que quando você fala de marca da besta em Apocalipse, você precisa principalmente falar do selo do Cordeiro, que aparece no capítulo 7 e no capítulo 14. Em ambos capítulos estamos diante da mesma realidade. No capítulo 7, eles estão diante do trono, no capítulo 14, eles estão no Monte Sião, mas é o mesmo instante, as mesmas pessoas, que são todas seladas com o Espírito de Deus, que foi enviado sobre toda a terra. E você abra o seu coração, se você ainda não fez, para aquele que era e que há de vir, e que vai encher a sua vida do Espírito Santo de Deus. E você vai pertencer ao Senhor para sempre. Que Deus te abençoe.